Bom, então ela é intitulada, como vocês podem ver aí, né, em bioindicadores aquáticos, no licenciamento ambiental. Só um momentinho, pronto. Ela é intitulada Bioindicadores Aquáticos no Licenciamento Ambiental, atrelada à educação ambiental com perspectivas nas nossas obras rodoviárias. Eu me chamo Caroline Voser, eu sou ecóloga, formada pela Universidade Católica de Pelotas. Então, eu vou me apresentar para vocês terem noção de quem eu sou, a minha formação, por que eu cheguei nessa área específica do conhecimento e quais são as minhas atividades. Como eu já disse, eu sou ecóloga, me formei em 2012 aqui na cidade de Pelotas, na Universidade Católica, fiz bacharelado em ecologia. Depois eu me especializei em malacologia de vetores pela Fiocruz. Malacologia é a área que estuda os moluscos e as doenças, né, porque eles são vetores de doença, em 2016, no Rio de Janeiro. Depois eu me especializei em meio ambiente e biodiversidade pela UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no litoral norte, porque eu trabalho com ambientes aquáticos, e pela Universidade de Santa Catarina, então eu sou mergulhadora científica avançada, porque eu trabalho com insetos aquáticos. Atualmente, eu sou a consultora ambiental da STE na parte de bioindicadores, eu sou a responsável e pesquisadora pelo Laboratório de Ecologia. A STE possui um laboratório próprio de ecologia na cidade de Canoas, e a principal área de concentração do nosso laboratório, então, é a identificação de parâmetros ecológicos e de biomonitoramento, principalmente com os organismos bentônicos, que eu vou explicar para vocês ao longo da palestra o que é, né, na nossa gestão ambiental de rodovias. As principais atividades, então, que eu atuo desde a minha formação, foi logo da minha formação, então, eu fui estudar na Universidade Federal de Santa Catarina, que até hoje eu sou associada do Laboratório NEMAR, que é o Núcleo de Estudos do Mar. Eu sou associada também do Laboratório de Malacologia da Fiocruz. Trabalho em projetos de biodiversidade, de bases ecológicas também desses insetos, a rede de monitoramento de ambientes bentônicos costeiros do mundo. Trabalhei também no projeto MARE, que é um projeto de biomonitoramento integrado da Reserva Biológica do Arvoredo, e eu fui a pesquisadora responsável, junto ao Laboratório NEMAR e o professor Paulo Pagliosa, dos macroinvertebrados bentônicos, e na Fundação Zoobotânica de Porto Alegre, no acervo de malacologia, estudando e digitalizando todo o acervo de malacologia dos moluscos que nós temos na nossa Fundação Zoobotânica. Então, aqui eu trago algumas imagens dos sites desses projetos, né? Então, a gente pode ver aqui arrebentos. Se vocês colocarem esses nomes no Google, vocês vão estar podendo entrar dentro dessas plataformas. Eles são bancos de dados, né, de todos os bentos e bioindicadores de malacologia, do MARE, do projeto Biodiversidade da Fundação Zoobotânica, e vocês vão estar tendo acesso a todos os dados já gerados, tanto em trabalhos de consultoria quanto em trabalhos de pesquisas ligados à própria universidade. Se eu estiver indo rápido também demais, porque eu falo muito rápido, vocês podem me interromper e pedir para eu ir mais devagar. Esse, então, é o nosso logo do Laboratório de Ecologia da STE. Como eu comentei com vocês anteriormente, a STE, em 2017, montou o Laboratório de Ecologia para fins de dar suporte, né, ao monitoramento de bentos, de animais bentônicos que nós temos nas rodovias, principalmente na BR-285, que é um dos contratos de gestão ambiental que a STE tem, que interliga o estado de Santa Catarina com o do Rio Grande do Sul. Então, nas cidades de Santa Catarina, em Timbé do Sul, e no Rio Grande do Sul, e em São José dos Ausentes. Então, nós temos esse laboratório. Ele é possível de visitação na cidade de Canoas, através de agendamento. Nós estamos à disposição para vocês, para irem nos conhecer. Nós temos um laboratório de alta tecnologia lá, onde nós temos todos os aparatos possíveis para que a gente esteja fazendo o monitoramento. Quais são as atuações, então, que um profissional bentólogo, que a gente chama, né, pode estar vindo a atuar no mercado de trabalho? A gente tem algumas fases que a gente chama, né, que tem a fase do inventário, que é onde a gente caracteriza as bacias hidrográficas, a gente identifica os possíveis variáveis ecológicas. Seria também a fase de viabilização de qualquer projeto.
é onde a gente tem os dados, tanto de plataformas como os dados obtidos a campo, porque a gente vai fazer previsões desses impactos de qualquer ação antrópica, principalmente de grandes empreendimentos. A gente tem os projetos básicos, né, que são os EIA-RIMAS, os RIMAS, as licenças prévias, que nós chamamos, que seriam a redução desses níveis, né, para tentar tolerar os efeitos negativos que possam vir a surgir durante uma fase de construção de um projeto. Nós temos também a fase de construção, que seria para delinear, entender e monitorar a parte liminológica, que é a parte onde a gente estuda os recursos hídricos, que a gente faz os controles das águas. Em projetos que são de hidrelétricas, por exemplo, a gente estuda as águas que passam pelas turbinas, se existe baixo oxigênio, a gente tenta fazer a minimização desses efeitos a jusante dessa barragem para ver quais são os efeitos que vão passar por ela. Uma operação, por exemplo, de usina aqui, que eu coloquei como exemplo apenas, né, monitoramento de lagos, a gente vai monitorar as variáveis biológicas, físicas e químicas. E a previsão de proliferação de algas também, que seria um impacto bem grande, junto com as macrófitas aquáticas, que são as plantas aquáticas, e tentando prevenir a mortandade de peixes e a queda dessa qualidade da água. Então, a atuação do ecólogo, do biólogo, do gestor ambiental, que é especialista, então, na parte de recursos hídricos, seriam essas etapas de um processo de licenciamento em que ele seria contratado, né, para minimizar, entender, caracterizar os efeitos de um empreendimento. Eu trouxe para vocês também uma das etapas que ela não é muito discutida, mas ela é muito importante, que são as coleções museológicas, as coleções biológicas, né? Qual que é a importância da gente entender, conhecer e preservar? Eu trouxe aqui uma imagem do Museu do Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de trabalhar, que infelizmente pegou fogo, né, por negligência de conservação. E nós como sociedade, nós como estudantes, parte da academia e também de consultores ambientais, nós temos um dever de preservar, de contemplar esses museus e essas coleções, porque é através deles que a gente entende a vida. Hoje, a minha profissão e de muitas não seria possível se naturalistas não fossem guardar as coleções dos insetos ou de outras formas de vida dentro das coleções, porque é através delas que a gente consegue vacinas, através delas que a gente consegue entender a evolução das espécies, é através delas que a gente entende o porquê que certo efeito ou fenômeno está acontecendo na atualidade. Então, as coleções biológicas e as museológicas, elas são muito importantes para a gente entender a atualidade, porque se a gente não conhece o passado, a gente não entende o futuro e nem a situação atual que a gente vive. Então, eu sempre trago nas minhas apresentações um pouquinho da importância, né? E o ecólogo, o bentólogo, ele, antes de conseguir entender a fase de levantamento hidrográfico ou levantamento biológico, ele precisa saber que espécies já existiram. Para saber que espécies já existiram, a gente precisa fazer primeiro um levantamento no museu, e após o levantamento no museu, a gente entende as espécies, então, que a gente vai estar coletando na atualidade no ambiente de estudo. O que a gente tem a ver com isso é justamente isso, né? A gente tem muito a ver com isso, né? A gente é responsável por o entendimento da vida na Terra e no planeta, sobre como a gente vai conservar e como a gente vai preservar a vida e ter acesso às condições melhores de sobrevivência no planeta. Aqui eu trouxe para vocês, então, o ciclo da água. Muitos já devem estar bem acostumados com esse ciclo, né? Ele é um ciclo básico. Ele é chamado de ciclo hidrológico, ciclo da água, né? Porque a água, toda a água que tem no planeta, ela não sai do planeta, né? Ela permanece no planeta através do ciclo. Então, nós temos as águas nos oceanos, rios, mares e lagos. Através da radiação do Sol, ela vai aquecer a água, essa água que a gente tem no planeta. A água vai sofrer o efeito de evaporação. A água, quando sofre o efeito de evaporação, ela se transforma em vapor, né? E esse vapor, por causa da densidade, ele sobe.
mas quando ele sobe, ele encontra baixas temperaturas. Essas baixas temperaturas, a gente encontra a nova fase da água, né? Ela entra no estado de condensação, que é o estado de partículas. Essa condensação, ela vai se acumulando, né? Essas pequenas partículas que evaporaram vão se acumulando e vão se transformando nas nuvens, né? Esse é o armazenamento de água na atmosfera. Através desse acúmulo de pequenas gotículas ao longo do tempo, a gente tem a precipitação, e a precipitação ocorre em forma de nuvem. Quando a temperatura ela é muito baixa, então a gente vai ter o granizo ou a própria neve, né? E a água retorna para o sistema dentro da Terra através do escoamento superficial, provavelmente da chuva, né? Das pequenas gotículas de chuva que a gente vai ter, e ela recorre ao rio novamente, ao rio, mares, lagos, carrega os nossos aquíferos e assim por diante, contemplando o ciclo da água novamente. A água no mundo, né? Então, esse assunto provavelmente todos já sabem também, então eu vou falando por cima, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando, mas são informações bem superficiais. Bom, a gente sabe que da água, 97% dessa água, apesar da gente enxergar o planeta, né? Se a gente fosse dar um nome hoje para o planeta, ele até poderia ser chamado de planeta água, pela quantidade de água que nós temos no planeta, mas 97% dessa água está em forma de água salgada, né? Nos oceanos. Então, ela não é disponibilizada para beber água. Aí vocês me perguntam, Carol, mas hoje tem as tecnologias de dessalinização. Sim, tem, mas essa tecnologia ela não é suficiente para abastecer e fornecer a água que é necessária hoje para toda a vida na Terra. Então, desses 100%, né, de água que nós temos no planeta, 97% está em formas de oceanos e apenas 3% da água é água doce. Só que nem sempre esses 3% que nós temos de água doce, ele está disponível para consumo. Desses 3%, 69% está congelada, né? Está congelada nos nossos polos, nas calotas polares, e não está disponível atualmente para o consumo. 31% desses 3% está no estado líquido, mas também não pode ser consumida no total. Por quê? Porque está em forma de água subterrânea. E parte dela está impossibilitada porque está embaixo de grandes florestas, como, por exemplo, a Amazônia. E a outra parte está poluída. E como está uma grande parte, né, em forma de água subterrânea, a gente não pode desmatar, a gente não poderia desmatar a Amazônia porque a gente tem um aquífero subterrâneo ali, né, um aquífero de água. Desses 31%, que são dos 3% de água doce, 4% é o que a gente pode utilizar, que são as águas superficiais, que estão nas formas dos rios e lagos, entre outros. Mas também grande parte dessa água está poluída pela ação do homem, pela construção de grandes áreas urbanas, entre outros fatores antrópicos. Além disso, desses 4% que são águas superficiais, dos 3% que seriam as águas disponíveis, as águas doces, elas estão espalhadas pelos continentes, né, no planeta. Só que essa distribuição ela é irregular. A gente não tem a mesma quantidade de água no continente norte-americano como nós temos no continente sul-americano. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, a gente sabe que nós temos grandes concentrações de água doce disponíveis. E todo mundo pensa que o aquífero Guarani é o maior aquífero do Brasil, né? Mas é uma informação errônea. O nosso maior aquífero, que também é o maior aquífero do mundo, é o Alter do Chão, que ele se encontra na Amazônia, no Pará e no Amapá. E ele também está sofrendo grande pressão de poluição. Nós não temos regiões com tantas águas disponíveis, né? Por exemplo, o sertão nordestino. No sertão nordestino, a gente tem pouquíssima água potável
disponível para consumo. Isso não significa o Nordeste, né? Mas apenas o sertão. Então, a água no mundo ela é muito desigual na sua distribuição. E mesmo a água potável, que seria os 3% de água doce disponível, nem todas elas estão disponíveis para consumo. Então, quais são os principais usos da água que nós temos no planeta, né? Sem sombra de dúvidas, a gente tem um uso desigual e desenfreado da água pela irrigação, através da agricultura. Nós temos grandes monopólios, né? E nós temos grandes plantações de monocultura no Brasil. E essas monoculturas exigem muita água mesmo. Então, um dos principais usos da água hoje não é a tua torneira aberta, não é o teu chuveiro, que tu vai tomar um banho um pouquinho mais de tempo. Não, é a irrigação, as grandes culturas e as grandes lavouras de grandes extensões. E outro, né, nós temos a hidroeletricidade, que também são as barragens, né, onde eles aglomeram, né, onde eles barram grande parte da água disponível no planeta para gerar eletricidade. Dessa água superficial, né, que está no planeta, 15% então daqueles dados que eu comentei com vocês são disponíveis. No Brasil, nós temos 110 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgoto tratado, ou seja, da água que eles consomem, vai direto, em forma bruta, para o esgoto. 11% dos brasileiros não têm acesso à água tratada e limpa para beber. 40% da água fornecida hoje ao usuário através de concessões, como a Casan, a Corsã, o Sanep, é desperdiçada, entre outras concessões, né? Essas é aqui no Sul, que eu mais conheço. Cada pessoa tem uma média, né, estatística, através dos estudos científicos, que precisa de 40 litros de água, mas só no Brasil. E isso que não são dados de outros lugares que consomem mais água ainda. Nós consumimos uma média de 200 litros de água. Do geral, 59%, então, a agricultura, 22% está no uso doméstico e comercial. Um exemplo de uso comercial, a gente pode ver os grandes shoppings, os grandes estabelecimentos que utilizam água e muitas vezes não pagam por essa água. E 19% é a indústria que utiliza dos nossos recursos. E quais são os impactos relacionados a esse uso da água, né? Eu vou listar alguns impactos, tem vários impactos, mas são alguns dos impactos mais conhecidos, né? Tem a atividade humana através das construções de represa, né? E qual é esse impacto? Qual é o impacto que isso vai causar nos nossos ecossistemas? Altera totalmente o fluxo dos rios, as represas, elas modificam a velocidade, quantidade e disponibilidade de nutrientes e sedimentos, e isso interfere profundamente na reprodução, principalmente dos peixes. E o serviço ecossistêmico, o serviço em risco que a gente perde, né, altera o habitat, então a gente pode perder espécies ou ter modificação no ciclo de vida dessas espécies. A gente até altera a pesca comercial e esportiva que é ainda realizada nos dias de hoje. Uma outra atividade humana, então, são diques e canais construídos, destrói completamente a conexão entre os rios, principalmente criando áreas inundáveis, altera totalmente a fertilidade natural das várzeas, né, que são os nossos berçários e o que controla as enchentes, né. No Rio Grande do Sul nós temos muitos banhados e áreas úmidas, então como esses ambientes ficam com muito mais tempo encharcados através dos grandes alagamentos, a gente tem totalmente alteração do regime hidrológico desses ambientes. Outro impacto relacionado, né, que está muito em evidência nos dias atuais, aí através das flexibilizações das leis ambientais, é o desmatamento e o uso do solo. Né, altera o padrão da drenagem, né, os rios que se conectam com o rio principal dentro de uma bacia, eles ficam totalmente fora de padrão. Nós não temos mais a recarga natural desses aquíferos, né, que seriam, então,
as nossas águas subterrâneas e aumenta a sedimentação. Nossos rios começam a ficar assorados, né? Começa a ter muito sedimento dentro do rio, diminuindo o fluxo da água, até que a gente tem a seca desse rio. Um exemplo que a gente pode ver é o rio Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul, perto da cidade de Pelotas, uma cidade aqui vizinha nossa, onde em tempos de seca é praticamente possível atravessar o rio de um lado ao outro. Né, altera, então, os valores que a gente perde, altera a qualidade e a quantidade de água, aumenta o custo de tratamento, porque existe muito mais sedimento dentro da água, né? Então, quando é captada essa água, ela precisa de um processo muito mais caro e demorado para se tornar potável novamente. Altera a pesca comercial, porque a gente perde o regime hidrológico dos nossos rios, e principalmente a biodiversidade e o controle das enchentes. Outro fator também muito grave que é relacionado ao impacto do uso da água é a introdução de espécies exóticas, porque quando a gente faz com que os rios percam a sua capacidade de regime hidrológico, muitas espécies deixam de ocorrer ou outras começam a ocorrer em ambientes que não ocorriam. E as espécies exóticas, elas têm a capacidade de se proliferarem muito rápido, e principalmente nesses ambientes não terem predador. Então, elas predam as espécies nativas e naturais dos ambientes e se proliferam muito rápido, né? Ali a gente consegue ver que elimina as espécies e altera o ciclo de nutrientes. E a gente também tem alteração na pesca comercial, perda da biodiversidade, principalmente nos estoques genéticos, porque como a gente deixa de ter as espécies nativas nesses ambientes, a gente perde os nossos estoques genéticos das espécies nativas e, principalmente, a gente corre o risco de extinção. O crescimento populacional desenfreado, né, gera, através dele, os padrões de consumo exagerado. Esses padrões de consumo exigem que a indústria gere mais, que a gente consuma mais e a indústria gere mais, né? Então, aumenta a necessidade de ter mais energia, aumenta a necessidade de ter mais insumos petrolíferos. Então, com isso, a gente aumenta a poluição da água, aumenta a acidificação, principalmente dos nossos lagos e rios, porque através do crescimento populacional desenfreado, a gente tem um maior despejo de esgoto, né? E a gente afeta quase todas as atividades econômicas de uma região que dependem principalmente dos serviços ecossistêmicos dos ecossistemas aquáticos. Um dos efeitos característicos e principais que nós conseguimos observar nos recursos hídricos através dos impactos é o efeito da eutrofização. O que é a eutrofização, né? Ela ocorre principalmente pela anoxia, que acontece que é a falta de oxigênio na água, né? A poluição é tão grande que os ambientes, eles param de conseguir se depurar naturalmente, a quantidade de nutrientes aumenta absurdamente num período muito curto, então a água não consegue se depurar, ocasionando a ausência de oxigênio, e causa mortandade de peixes, dos próprios invertebrados, produz, então, a liberação de gases tóxicos, com odor, que é o odor que a gente sente de enxofre, né, principalmente de enxofre, de amônia. O florescimento de algas, então, é excessivamente, né, ele fica descontrolado, então, é aqueles locais que a gente vê que tem aquele mar verde em cima, assim, sabe, um musgo. Então, são as algas que se proliferaram tão rápido e taparam a coluna superficial da água e não deixa que o ar e não deixa que o sol entre para fazer a fotossíntese corretamente e as plantas consigam fazer a oxigenação. Altera a concentração da matéria orgânica, né, que precisa ser tratada com cloro, que aí produz substâncias carcinogênicas. Também temos o excesso de toxinas e a queda na biodiversidade. A gente chama as cianobactérias, né? As cianobactérias é que causam substâncias carcinogênicas. Às vezes, no período de muito calor, né, de altas temperaturas, em um excesso de uso da água, com
o esgoto não tratado traz a proliferação de cianobactérias. Em alguns anos aqui na cidade de Pelotas, né, da cidade da Universidade Federal, nós já tivemos problema com cianobactérias na barragem de abastecimento de água potável. Um outro perigo da falta de conscientização do uso racional da água e da potabilidade deles são as doenças, né, de veiculação hídrica. A gente tem diversas doenças, eu trouxe aqui somente alguns exemplos, né? Nós temos a cólera, e aí alguns dos sintomas que a cólera traz, que são diarreia severa, com grande perda de líquido, a disenteria, né, que é a infecção do colo e as dores abdominais, a enterite, que é a inflamação do intestino, junto com a diarreia. Quase todas as doenças de veiculação hídrica vão trazer junto a diarreia, a febre tifoide, né, que é a dor de cabeça, fraqueza, hemorragia intestinal e febre, a hepatite A, né, que é transmitida pela água, a poliomielite, que está erradicada no Brasil. Aqui também tem outras doenças que são transmitidas pela água e através de vetores, né? Nós temos a criptosporidiase, a disenteria, né? Nós temos a esquistossomose, que é através dos moluscos. Esse foi um dos temas de estudo que eu desenvolvi durante a pós-graduação. Nós temos a malária, a febre amarela, que também todos os vetores têm o desenvolvimento na água, né? E também a dengue, que a fase larval dele, né, ocorre na água. Como todos sabem, aí nós temos campanhas bem fortes para evitar a dengue no Brasil. Mas agora a gente vai para o assunto que é o título da nossa apresentação, né? Os ambientes aquáticos e os macroinvertebrados bentônicos. Eu quis introduzir ali para vocês um pouquinho sobre os nossos recursos hídricos, os estados, os impactos, os usos, e agora a gente vai entender um pouco da fauna que ocorre nos ambientes aquáticos, que são os macroinvertebrados bentônicos. O que é a limnologia, né? A limnologia é a ciência que estuda os ecossistemas aquáticos continentais. Então, a gente tem, por característica, estudar as características biológicas, físicas e químicas da água que ocorrem no continente. Os macroinvertebrados aquáticos, eles servem como bioindicadores da qualidade ambiental aquática, então, e tem vários papéis ecológicos. Eles podem determinar o impacto do crescimento das áreas urbanas. Eles conseguem nos dar respostas porque dos estressores ambientais que estão ocorrendo nessas regiões. Eles modificam, então, eles têm modificações no ciclo de vida, e essas modificações no ciclo de vida são afetadas pelas alterações ambientais nos ambientes aquáticos, principalmente pela modificação na hidromorfologia. A gente vai ter uma perda de espécies típicos desses ecossistemas fluviais. E o que é o biomonitoramento, né? Como a palavra diz, ela monitora a vida, porque bio significa vida. Então, a gente vai monitorar a vida de um certo ambiente. Nesse caso, a gente monitora os ambientes aquáticos. E qual a importância de se fazer um biomonitoramento, né? Por que a gente, além de ter o entender os aspectos das espécies, por que a gente faz esse biomonitoramento? Por que a legislação exige que haja o biomonitoramento, principalmente de empreendimentos de grande porte? Primeiro, porque é uma ferramenta muito valiosa na avaliação ambiental, principalmente na qualidade da água e dos organismos vivos. Ele avalia e monitora, principalmente ao longo de um tempo, né, a mudança ambiental decorrente do impacto externo. Então, ele consegue me dizer o que aquele rio, o que aquele ambiente aquático sofreu durante um bom tempo, diferentemente das análises físico-químicas. Eu sempre gosto de dizer que as análises físico-químicas tiram uma foto, né? Vou lá, coleto, meço o pH, meço a condutividade, meço o oxigênio, meço a turbidez, e ali eu sei o que aconteceu naquele ambiente. Mas daqui a 1 minuto, se jogarem, por exemplo, o agrotóxico, aquele ambiente vai mudar drasticamente. E a análise físico-química que eu fiz não serve mais ela já não é mais tão precisa
para o que estiver acontecendo naquele ambiente. Já o biomonitoramento através dos macroinvertebrados bentônicos, eles monitoram ao longo do tempo, porque esses animais são sésseis, eles vivem ali. Então, qualquer alteração ambiental que ocorra no ambiente, eles vão sentir, eles vão ser impactados. E junto à identificação desses organismos, a gente utiliza protocolos já conferidos por pares e validados na ciência que determinam como que esse ambiente está se comportando. Como escolhe-se os bioindicadores, né? Tipo, todo organismo pode ser bioindicador, qualquer animal pode ser bioindicador? Não é bem assim. A gente tem que ter um conhecimento muito claro da taxonomia dele, que é entender como que esse organismo existe, por que ele existe, quais são os fatores dele. Por isso que eu trouxe lá no início da palestra a importância das coleções museológicas e biológicas. A gente tem que entender muito bem a taxonomia, e quem é taxonomista trabalha dentro de museu e dentro de coleções biológicas. O ciclo e a biologia dessas espécies precisam ser altamente conhecidos e eles precisam ter características diferentes, né? Eles precisam ocorrer em diferentes condições ambientais para a gente entender se aquela alteração realmente é do meio e não do organismo, e serem restritos a certas áreas, né? Que a gente chama de endemismo. Aquele organismo vive só ali, por exemplo, os peixes anuais do Pontal da Barra, que é uma região aqui do Laranjal, na cidade de Pelotas. Tem peixes que só vivem ali. Eles são extremamente importantes para que a gente entenda como que aquele ambiente está se comportando com as pressões antrópicas. Então, isso é uma característica de bioindicador. Eles devem ser sensíveis às mudanças do ambiente para simplesmente monitorar as perturbações. E a primeira abordagem, então, que a gente tem na ciência, que determinou indicadores biológicos de qualidade de água, com bases científicas, foi feita com bactérias e fungos, além dos protozoários, na Alemanha, Puckovitz e Marchans, em 1909. Bom, a gente tem várias características que a gente determina os bioindicadores, né? A gente chama eles de sentinelas, que são espécies introduzidas para identificar o nível de degradação ambiental. A gente tem as detectoras, que são espécies locais, que respondem às mudanças ambientais de forma mensurável. Um exemplo muito clássico, né, para quem estuda ecologia, são as borboletas, né? As borboletas, elas têm a capacidade muito sensível de mudar a sua aparência com as alterações ambientais do meio. Então, uma borboleta que tem uma certa característica visual, quando existe uma poluição, por exemplo, de partículas no ambiente, né, ela consegue mudar sua característica ao longo do tempo, para se camuflar ou conseguir se defender de predadores. Porque o organismo detector, o sentinela, ele é um organismo muito mais fácil de detecção. Então, esse organismo ele pode ser predado facilmente. E os bioindicadores, eles têm essas capacidades. Então, a gente pode também estar dizendo que elas são exploradoras, né? Elas reagem positivamente à perturbação. São as acumuladoras, que permitem a verificação de bioacumulação. Nós temos as espécies de bioensaio, que a gente utiliza dentro do laboratório, onde a gente cria microcosmos, que a gente chama, que a gente introduz espécies conhecidas dentro da sua ecologia, da sua biologia, e faz ensaios com ela para saber diferentes níveis de alteração, as bioindicadoras diretas, as bioindicadores específicas, as bioindicadores específicas, as sensíveis, que são as mais utilizadas, né? Elas modificam acentuadamente o comportamento. As bioindicadores indireta, né? Que é o resultado de alterações ao longo do tempo que vão aparecer nessas espécies, como, por exemplo, nos peixes. As bioindicadoras primárias, que é o primeiro organismo que sente que uma alteração ocorreu no meio, ou ele pode desaparecer, ele pode sofrer uma mutação, ele pode mudar o seu ciclo de vida, e as secundárias, né, que ocorre após a primeira sofrer o efeito. E o macroinvertebrados bentônicos e a educação ambiental, né? Qual que é a importância deles dentro da educação ambiental? Primeiro, os macroinvertebrados bentônicos
São organismos de água doce, que são compostos por diversas espécies com tamanho superior a 0,5 milímetros. Por que a gente diz desse tamanho? Porque para ser macroinvertebrado bentônico, a gente tem que enxergar ele a olho nu. A gente identifica ele no laboratório através do microscópio, mas a gente tem que identificar ele a olho nu. Então, ele tem que ser do tamanho superior a 0,5 milímetros. Eles são encontrados em diversos locais dos ambientes hídricos. A gente pode virar uma rocha, a gente pode virar um cascalho, a gente pode pegar uma folha, e normalmente eles estão enterrados no sedimento, é onde eles se protegem de predadores e é onde eles se alimentam. Pode ser também na areia ou na lama. E o papel dos macroinvertebrados bentônicos, né? Por causa das atividades antrópicas, a gente perde comunidades inteiras que desempenham papéis essenciais na manutenção desses ecossistemas. Elas consomem a matéria orgânica morta que vem da vegetação ciliar, então elas têm um papel de ciclar, né, de reciclar o ambiente, reduzindo o tamanho das partículas para outros animais ou para a própria degradação. Nos ecossistemas lênticos, né, elas são importantes agentes de revolvimento do sedimento, ou seja, da oxigenação e da ressuspensão de nutrientes, que volta para a coluna d'água e é disponibilizado em outras formas para outros organismos. E também elas são predadoras, elas comem outros organismos aquáticos e mantêm o ciclo e o equilíbrio ecológico dentro do ambiente. Dentro dos bioindicadores aquáticos, a gente separa os organismos em 2 grupos, e isso indica a qualidade ambiental. A gente tem os organismos sensíveis, né, que são considerados intolerantes, porque eles são sensíveis, e a gente tem o grupo do EPT, Efemeróptera, Plecóptera e Tricóptera. Esses organismos, eles são tão sensíveis que a qualquer alteração ambiental, eles simplesmente desaparecem. A gente não encontra mais ele nos rios e a gente sabe que alguma alteração pode estar acontecendo e a gente parte para uma investigação mais profunda. E a gente tem os organismos resistentes ou os tolerantes, né, que são organismos que são predadores em sua maioria, são acumuladores, né, são raspadores de fundo, e eles não desaparecem tão fácil assim com as alterações. E nós temos essa imagem aqui, que é uma imagem bem legal do Calixto, de um grande profissional e pesquisador da área, que ele nos mostra que quando a gente tem uma diversidade elevada, que a gente tem diversos organismos, desde os resistentes e dos tolerantes, dos resistentes, tolerantes e dos sensíveis e dos intolerantes, a gente tem um ambiente equilibrado. E quando a gente baixa essa diversidade, a gente coleta, identifica, e a gente só encontra os organismos tolerantes, a gente já consegue perceber as alterações no meio. A gente identifica as alterações através da presença desses organismos, né, da densidade deles, da quantidade que a gente encontra deles, da abundância relativa, o quanto tem de cada espécie, porque tem, a distribuição deles nesse meio, a composição desses grupos em tróficos, né, em grupos tróficos funcionais, porque a gente também tem uma classificação trófica, e isso tudo se resume no biomonitoramento, na avaliação dos impactos e nas identificações de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, e principalmente para a recuperação e o manejo de áreas que já podem ser degradadas. Um dos principais impactos quando a gente está no meio de um empreendimento, né, que a gente precisa detectar do empreendimento, seja ele qual for, é o efeito da perda da mata ciliar, do que é a mata que a gente tem na borda, na beira dos rios. Porque essa mata, ela protege, né? A mata ciliar não tem esse nome por acaso. Ela é ciliar, ela é como se fosse o cílio dos nossos olhos. Ela protege os rios de qualquer evento que possa estar prejudicando as suas águas. Então, é como se fosse uma barreira mesmo. Eles protegem de grandes deslizamento, de grande poluição, mas quando a gente retira e perde essa mata ciliar, a gente deixa os rios totalmente suscetíveis a efeito de qualquer perturbação. A gente tem a perda da diversidade, então, combinado com o predomínio de poucas espécies, principalmente as tolerantes, então a gente vai ver nesses ambientes um alto número de espécies tolerantes, porque elas estão ali devastando
sensíveis, que não tem mais como se proteger, porque além da mata ciliar proteger, como eu falei para vocês, os rios, elas também servem como abrigo, né? Troncos, folhas que caem dentro do rio, eles servem como abrigo das espécies sensíveis. Transforma a paisagem em uma situação menos preservada, tem a migração de indivíduos, então esses indivíduos que são sensíveis, apesar da baixa locomoção dos macroinvertebrados bentônicos, eles se locomovem para lugares onde eles consigam abrigo, soterram os indivíduos, porque com a perda da mata ciliar a gente tem o aumento do assoramento, né? Ressuspende lama, então a gente transforma o ambiente que era cristalino, bem oxigenado, em um ambiente de uma baixa produção de fotossíntese com baixo oxigênio, e a gente tem um escoamento superficial muito grande, né? Qualquer chuva que dê na região enche os nossos rios e traz principalmente poluição. Esses índices, né, de integridade ambiental que a gente usa dentro da consultoria ambiental para entender a gravidade, eles são baseados apenas nos macroinvertebrados bentônicos e na paisagem, né? Então, no final da década de 60, a maioria dos países da Europa passou a utilizar os macroinvertebrados bentônicos para avaliar os efeitos da degradação dos rios. Quase todos os países da Europa e da América do Norte usam os macroinvertebrados bentônicos como indicadores de qualidade ambiental. Nós temos um protocolo muito famoso, né, que é o BMWP, que é um protocolo que ele se baseia na funcionalidade do indivíduo e na tolerância desse indivíduo. Então, cada indivíduo de diferentes famílias, eles têm pontuações. Conforme essa pontuação é encontrada dentro do rio, a gente consegue também perceber que, através da paisagem, se esse rio é preservado ou não. E nós temos o protocolo de avaliação rápida dos rios, que é um protocolo visual, que ele é executado pelo pesquisador quando está fazendo a coleta. Então, a gente percebe se tem mata ciliar, se não tem, qual é o tamanho dessa mata, se a água tem odor, se não tem odor, se existe corredeira, se não existe corredeiras, e isso tudo caracteriza a degradação ou não de um rio. Mas por que a gente monitora insetos aquáticos, então, e principalmente em obras rodoviárias, como é o caso dos exemplos que eu vou trazer para vocês? Considerando que a gente instala uma pavimentação no ambiente que é natural, esse é um fator estressante e limitante para qualquer fauna. Só que a legislação e nós precisamos nos locomover, né? Então, a gente precisa tentar evitar e ter o menor impacto possível na fauna. Então, a gente monitora. Com o rio, não vai ser diferente. A gente monitora e vai tentar confirmar que o rio vai exibir uma maior integridade ambiental ou vai, pelo menos, suportar aquele impacto, né? Fazendo com que a comunidade de maior complexidade estrutural sobreviva e seja submetida a essas pressões, né, mais intensas. Então, ao longo de uma obra, de uma construção, de um empreendimento, a gente vai monitorando ao longo do tempo como essas comunidades vão se comportando. E qualquer fator que venha acontecer, a gente propõe mitigações, que é para conservar as comunidades. É importante a gente ter esse grau de magnitude, porque qualquer eventual antropização representada pela influência direta ou indireta, né, desses empreendimentos da paisagem, principalmente de uma estrada ou da proximidade dos centros urbanos, que vem junto com o esgoto, sobre os macrobentos, ela pode ser intensificada ao longo dos anos, né? Então, a gente consegue monitorar para que ela seja cessada. E aí, conforme os nossos estudos apresentam os resultados, a gente propõe medidas mitigadoras e cessa o impacto ou minimiza ele. Nesse contexto, a gente tem as lacunas do conhecimento, né? Por que nós temos as lacunas do conhecimento? Porque hoje na academia, a gente infelizmente tem um tempo finito para apresentar um trabalho. Um mestrado e um doutorado, o máximo que a gente consegue num doutorado é levantar dados de 3 anos, né? Isso com bastante recurso. Então, o monitoramento, principalmente de empreendimento, ele vem suprir essas lacunas do conhecimento, porque a gente monitora ao longo de um tempo ininterrupto, normalmente mais longo, as magnitudes de um impacto.
Então, ele traz vantagens, grandes vantagens para a academia. Então, juntar esses conhecimentos, ele é muito importante para que os estudos ambientais, principalmente de conservação, eles venham a ter significância. O objetivo, então, do nosso monitoramento, nesse caso, eu estou trazendo dados para vocês da rodovia 285, que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, né? A gente quer ver a integridade desses hábitats do rio com os potenciais impactos, né? E como essa influência na comunidade pode ser detectada através da construção e da pavimentação de uma rodovia. Só que essa integridade desse habitat, junto com os dados que são monitorados, eles só fazem diferença se a gente dialogar com as diferentes comunidades que estão ao entorno desses rios, porque o impacto ele não é só do empreendimento, ele é das atividades humanas que fazem esse empreendimento vir a ser desenvolvido, né? Então, as comunidades elas precisam estar sempre em constante conversa com a gestão ambiental para que a gente tenha resultados melhores. Então, como que é a metodologia? Como que a gente faz o monitoramento de bioindicadores e como que a gente insere a comunidade, né, para que elas consigam ter conscientização de que o recurso hídrico ele precisa ser preservado, não só durante o empreendimento, mas durante toda a sua vida. Nesse caso, a nossa área de estudo, como vocês podem ver ali em vermelho, é a BR, né, ela tem 22 quilômetros, e ela interliga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, e nós temos aqui diferentes tipos de altitudes, né? É muito legal esse estudo, justamente porque a gente está numa região muito rica ali, e a gente tem muitas corredeiras nesses rios. Então, a gente tem desde rios na serra, né, que são basicamente rios inexplorados, rios com altíssima qualidade ambiental. A gente tem rios no pé da serra, que é onde a gente perde um pouco de altitude, e já começa, então, a urbanização, então, os esgotos direto, e nós temos rios na planície, né, onde tem realmente a cidade, onde o desenvolvimento urbano é mais intenso. Então, a gente consegue ver essas três fases nesse estudo da BR-285, desenvolvido pela STE. E a gente sempre a gente sempre separa em área controle, a área diretamente afetada e a área indiretamente afetada do empreendimento, porque assim a gente consegue ter um entendimento por completo do ecossistema, né? A nossa metodologia, hoje ela é baseada em metodologia já confirmada pela ciência, né? O estudo dos macroinvertebrados bentônicos é um estudo muito antigo, apesar de ser incipiente, poucos locais estudam, né? Poucas pessoas desenvolvem esse campo do conhecimento. Então, a gente identifica o local através de coordenadas geográficas, né? Então, um dos instrumentos que a gente usa é o GPS. A gente coleta subamostras do fundo do rio, porque os macroinvertebrados bentônicos, eles são organismos que vivem no fundo do rio. Então, a gente coleta o sedimento, o fundo do rio. A gente também analisa e coleta os dados abióticos, né, que são os dados físico-químicos. Então, a gente analisa pH, a gente analisa oxigênio, condutividade, turbidez desse ambiente para saber como que ele está e como que ele proporciona a vida para os macroinvertebrados. A gente faz uma pré-triagem desse material a campo, como vocês podem ver ali na foto, a gente com bandeja, triando e encontrando os organismos, porque eles são visíveis a olho nu, e a gente armazena e preserva esse material. No laboratório, a gente realiza, então, a triagem fina desse material, a gente conta organismo por organismo, identifica organismo por organismo, até o menor nível taxonômico possível, e organiza a tabela. Nós temos uma média por coleta de 2.000 organismos, então a gente organiza todos esses indivíduos, identifica um por um e faz as nossas tabelas. Aqui eu trouxe um videozinho de um local onde a gente está indo até o leito de um rio fazer as coletas. Então, a gente atravessa os grandes campos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e aí um dos nossos locais de trabalho
belíssimo, né? Nós coletamos rios no meio dessas montanhas. Nós andamos muito, carregamos muito peso, muito equipamento, mas a paisagem sempre compensa. Nós chegamos, então, no leito do rio, e ao chegar no leito do rio, a gente determina por GPS a nossa coleta. Encontrando o nosso ponto de coleta, né, a gente faz as coletas das amostras e da subamostra. A gente coleta subamostra por causa das análises estatísticas, né? Então, a gente precisa ter no mínimo 3 coletas por ponto para que as análises estatísticas sejam realizadas com sucesso. Então, esse instrumento aqui que a gente tem aí, que está na minha mão, é um coletor Suber. Ele tem essa malha de 0,5 milímetros, né, que é o tamanho dos organismos que eu preciso, desse tamanho para cima. E aí eu mexo, vocês vão ver eu mexendo no fundo do rio e turvando a água para que os organismos se soltem, né, porque eles ficam presos, as rochas ficam presas ao sedimento e entrem nessa rede para que eu possa analisar no laboratório depois. A gente armazena essas subamostras ali, é um pouco do sedimento, então, que entrou dentro da rede. Nós armazenamos com álcool 70 para conservar os organismos, para eles não entrarem em decomposição. E a gente leva para o laboratório. As amostras são identificadas para que a gente saiba a coordenada geográfica, horário, de data, coletor. A gente faz as análises abióticas dos ambientes. Aqui a gente está medindo a turbidez da água, através de um turbidímetro portátil. A gente faz a pré-triagem em campo, ali antes de colocar no saco, ali a gente coloca nessas bandejas para facilitar o nosso trabalho em laboratório, porque é o trabalho mais pesado, né? A gente fica muitos dias e muitas horas em laboratório identificando os organismos pela quantidade de organismos que nós encontramos. Então, aqui mais uma imagem da nossa pré-triagem. Aqui é o laboratório, então a gente faz a triagem, a pré-triagem no campo, a gente vem para o laboratório e faz a triagem e identificação desses organismos. Então, aqui é a imagem do interior do laboratório da STE, né, que é um laboratório móvel. Esse laboratório foi construído totalmente sustentável e ele está dentro de um container. Então, se a gente precisar realizar alguma atividade em um projeto que a locomoção entre a cidade de Canoas, que é a sede da STE, e o empreendimento seja mais custoso, o nosso laboratório ele pode estar se locomovendo até o local de análise, ficando lá pelo tempo necessário, né? Então, nós temos um laboratório aqui com os melhores equipamentos. A gente usa, então, chaves de identificação, né, que são os guias. E aí vocês podem ver esse pequeno livro aqui, é apenas de uma família. A gente identifica o organismo nessa lupa, a gente tira fotos dele, né, a gente consegue projetar. Nossa lupa é uma lupa muito boa, então a gente projeta no computador para a gente ter uma melhor visualização do organismo. E quando a gente tem dúvidas, a gente corre a chave desses organismos até identificar no menor nível taxonômico possível. E quando ainda existem dúvidas, a gente manda para os especialistas nos confirmarem as espécies, porque a rede dos bentólogos é uma rede muito forte, né? Como todas as outras áreas, se forma rede de pesquisa, rede de parceria, e os profissionais, eles se ajudam. Aqui algumas das análises e das variáveis biológicas e abióticas que a gente levanta a campo para tentar entender e rodar as análises estatísticas, que são realmente a modelagem matemática, né? A gente trabalha com a modelagem matemática para realmente entender como esse ambiente ele está sendo
afetado. Porque não basta só a gente entender que espécies existem ali, a gente tem que entender por que elas existem ali. E como que isso vai modificar a vida do meio e modificar a vida das pessoas. Então, a gente levanta as variáveis biológicas, né, que são os parâmetros estrutural da comunidade, a gente calcula a riqueza, a abundância, o número dos indivíduos, a gente faz as análises de diversidade, que são Shannon, a gente trabalha também com a parte biológica funcional, que é a porcentagem de EPT, que é a porcentagem dos organismos sensíveis, a porcentagem de quironomide, que são larvas de mosquito, né, que são os organismos tolerantes, e a gente trabalha com os protocolos ali, BMWP e o PAS. E a gente levanta as variáveis abióticas, que são as variáveis físico-químicas, que é a demanda biológica de oxigênio, a condutividade, temperatura da água e do ar, o pH, a turbidez, o fósforo e o nitrogênio. Todas essas variáveis, elas são extremamente fundamentais para a gente entender por que aquele meio ambiente está sofrendo alguma alteração ou não, né? E com isso a gente pode trazer para a comunidade e para o empreendimento quais são as ações necessárias para se tomar para que aquele ambiente volte a ser funcional ou que ele permaneça na sua funcionalidade. Então, a gente tem algumas análises estatísticas que a gente utiliza, né? Então, eu trouxe somente alguns exemplos, né? Então, a gente tem a ANOVA, né, que a gente usa para testar as diferentes áreas, como que elas estão se comportando, se o controle está realmente servindo como controle das áreas afetadas ou não. A gente tem o PCA, né, que é uma técnica de modelagem dos dados abióticos que fornece os gradientes ambientais, né, se o ambiente está limpo ou sujo, né, tipo ao longo do rio. Nós temos o CCA ali também, né, que é associado, a gente associa as variáveis, então, dos gradientes ambientais com a fauna bentônica, e a gente consegue entender quais bichos estão sendo mais tolerantes a certas variações ambientais e quais estão sendo menos intolerantes, né. Aqui são alguns programas estatísticos, existem outros, mas esses são os mais utilizados, né, para dados biológicos, que é o RStudio, é o Prime, né, o Prime-E, e o PEST, né, então a gente tem vários programas estatísticos, esses são os que eu uso, são os que são licenciados, que eu tenho a licença ou que são free, e eles nos dão a nossa modelagem matemática, a nossa modelagem ecológica, para realizar a integração dos dados, né. Muito obrigada. Obrigado, Caroline. É muito bom poder te ouvir aprender, né? Eu confesso que eu aprendi muito aqui contigo, te ouvindo, né? A gente tem aí no curso de gestão ambiental, por exemplo, professores que trabalham com a questão de indicadores de qualidade ambiental, né? E eu sempre, quando eu ouço os meus colegas falando, eu ouço com muita atenção, né? Para aprender. E aqui contigo também, novamente, né? Eu estava fascinado aqui, se eu pudesse deixar minha câmera ligada, vocês iam ver a minha reação, né? Porque eu sempre relaciono muito também com o conteúdo, né, que eu desenvolvo na disciplina, a questão da importância de construção, né, de elaboração de políticas ambientais que sejam articuladas e que possibilitem, né, como muito bem falou o Cauê no início, né, a questão da política ambiental pública, né, que nós temos hoje no país, a própria literatura diz muito isso, que toda a política ambiental, independente de onde ela seja executada ou não, né, das diferentes parcerias público-privadas, ou as PPPs, né, como a gente chama, que elas devem ser articuladas, né, então, e com esse conhecimento, com esse rico conhecimento das diferentes áreas, né, então poder te ouvir, te escutar, para mim, né, é um aprendizado, né, ver o teu trabalho, os teus relatos, e a importância, né, de que vocês conseguirem levar um pouco desse conhecimento para a sociedade, né, mesmo que seja uma questão que não apareça tanto assim, no sentido de grande conhecimento para a sociedade, mas que a gente possa, através desses espaços que a gente oportuniza, né, e desenvolve como uma ação como essa, que a gente possa levar esse conhecimento, né, para que mais pessoas na nossa sociedade conheçam o tema, entendam, identifiquem a importância do tema, né, e do trabalho que é desenvolvido, né, por vocês,
né, e por vários outros profissionais. Então, vocês estão de parabéns, tá? E eu gostaria só de um pequeno relato, se possível, né, de como porque aqui a gente está, muitos dos que estão participando, identificam ali no bate-papo, são alunos, né, da gestão ambiental, então tem alguma vinculação com a área ambiental, tem algum interesse, né, e eu gostaria muito que tu, de repente, se possível, relatasse, né, como no teu trabalho de dia a dia, tu enxerga, né, até mesmo porque houve uma mudança lá, o termo gestão ambiental era muito novo, muito recente, né, e antes a área, né, que se tinha, grande área, que ganhava destaque, né, que deve ganhar destaque, né, a questão era a ecologia, né, e ela está presente ainda, né, às vezes eu ainda vejo alguns colegas ou algumas pessoas, né, quando se fala muito, ecologia de paisagem, fazem críticas, né, isso já, não, acho que é uma área importante, presente, né, tanto o campo da ecologia como suas diferentes ramificações também, né? Mas como tu enxerga esse trabalho, né, que vocês desenvolvem, extremamente técnico, profissional, capacitado, com a gestão ambiental, com o gestor ambiental, com esse profissional que também tem uma formação multidisciplinar, né, e que tem muitas dificuldades de inserção no mercado. Como tu enxerga essa vinculação? Se tu pudesse fazer um relato para nós, né, de como no dia a dia tu percebe, né, que tem diferentes profissionais que precisam de um auxílio e que o teu trabalho ele é interdisciplinar, é multidisciplinar. Se tu pudesse fazer um relato para nós, acho que, e aí depois eu organizo aqui a lista dos inscritos. Por favor. Perfeito. Eu vou fazer um pequeno relato, então, por uma experiência mais pessoal minha, né? Logo que eu saí, eu sou formada em ecologia, né? Não sou bióloga, apesar de estar concluindo a graduação em biologia. A ecologia trouxe para mim, a ecologia por si só, ela tem essa área do conhecimento, essa área da formação da multidisciplinaridade, né? Então eu fui, digamos assim, privilegiada por ter feito essa graduação dentro das ciências ambientais, e se eu não me engano, na minha época não tinha gestão ambiental, se tinha, eu acho que era no antigo KBG, agora não me lembro, e aí eu tive a oportunidade de ter muitos profissionais, diferentes profissionais que foram meus professores, e esses diferentes profissionais com diferentes graduações, né, com diferentes formações, conseguiram, como tu mesmo falou, trazer esse tipo de conhecimento. Eu tive disciplinas que eram ecologia de paisagem, eu tive ecologia de recuperação de áreas degradadas, eu tive disciplina de licenciamento ambiental, que são disciplinas que na época não tinham na graduação da biologia. E eu me lembro de conversar com os meus colegas da biologia e perceber essa falta, né? Que eram profissionais justamente dedicados para formação acadêmica. Só para a formação acadêmica, eles não conseguiam ver esse viés da multidisciplinaridade com outras formações, como a agronomia, o próprio gestor, o engenheiro ambiental, engenheiro hídrico. Hoje nós temos diversas áreas do conhecimento que foram se ramificando ao longo do tempo, né? E quando eu fui para Florianópolis, que eu fui fazer um mestrado em Florianópolis, eu tive uma outra abertura também de trabalhar com pessoas que justamente faziam a parte de extensão, que na época eu só fazia a parte de pesquisa. Eu fui formada para ser pesquisadora, taxonomista básica, né? Base de laboratório, mesa do laboratório, sentar e ficar ali destrinchando o bicho. E na UFSC, a UFSC ela tem uma grande pegada assim, da parte da extensão, da antropologia. Então, a gente trabalhava muito com a parte dos ribeirinhos, quando a gente trabalhava com a parte de macroinvertebrados bentônicos de ambientes marinhos. Então, através do conhecimento deles, eu fiquei fascinada o quanto eu não sabia nada. Eles sabiam a data de maré, o horário da maré, que bicho que encontrava, que bicho não encontrava. E aí eu falei, eu tô aqui já fazem 5 anos estudando e não sei nada. E aí eu fui procurar, então, me filiar, me juntar com profissionais que pudessem estar trazendo esse tipo de conhecimento para mim, onde eu pudesse estar conhecendo, né? E aí eu fui pesquisar, então, uma outra formação no Rio de Janeiro, que foi de malacologia de vetores, que justamente trabalhava com comunidades carentes, que eram afetadas pelos recursos hídricos, né? Por incrível que se pareça, nós que somos privilegiados, que
que temos água potável, que podemos usar o banheiro. Isso não acontece em todas as regiões do Brasil. Existem pessoas que morrem de diarreia, por mais inacreditável que seja essa frase que eu estou dizendo. Existem pessoas que hoje vão a óbito pela diarreia, pela malária, pela esquistossomose, que é conhecida pela barriga d'água, e aí eu fui levada pela essa curiosidade a cursar a malacologia de vetores no Rio de Janeiro. E retornando de lá, eu pude também ter a oportunidade de trabalhar na Fundação Zoobotânica com a parte de extensão e logo na STE. E aí eu me deparei com um grupo de profissionais maravilhosos, excelentes, que trabalhavam diretamente com a comunidade, que é dentro do setor da educação ambiental e do setor de comunicação ambiental. Então, ali nós temos profissionais de excelente formação, com muitos anos de experiência, que trabalham justamente a parte técnica, que fazem essa conexão, né, que nós, técnicos, que levantamos os dados a campo, com a integração da comunidade. Então, através desses meus colegas, é que eu tive a oportunidade. E um dia, digitando os meus dados, eu pensei, nossa, eu tenho 37 mil linhas de Excel. Para quem são esses dados? E aí fui falar com o Cauê. Falei, não, Cauê, nós temos que mostrar essa rica diversidade que existem nos rios. E aí eu comecei a ver embalagens de agrotóxicos flutuando no rio. E aí eu comecei, não, mas essa comunidade aqui, ela é muito agrária, né? Tipo, ela precisa só ter uma educação ambiental, ela precisa saber que a gente está poluindo o rio, que não é só o efeito da obra que está impactando esse rio, né? É a atividade humana e é por ignorância mesmo, por não ter conhecimento de como aquilo vai afetar. Porque na cidade de Timbé do Sul, eles não têm água tratada, eles coletam direto Por ser uma cidade que tem muitos rios mesmo, é uma cidade linda, maravilhosa, com a quantidade de rio maior que eu já vi. Eles coletam água direto do rio para as casas. Só que esses rios estão sendo poluídos pelos agrotóxicos. Então, o que a gente poderia fazer para estimular eles a terem um cuidado maior, já que a fonte de renda deles é a agricultura? E aí, através do Cauê, junto com as escolas de Timbé do Sul, junto com a nossa equipe de educação e comunicação social, a gente trouxe, então, esse debate. Eles aceitaram prontamente. É uma cidade muito integrada, que está muito bem, em uma sinergia muito boa com a gestão ambiental, né, da BR-285 através da STE, e foi nesse sentido que a gente conseguiu fazer esse intercâmbio. Então, o profissional ele tem que estar aberto, né, ele tem que ser flexível, que tem profissionais que não, meu dado está ali, ele virou estatística, ele virou um relatório, depois desse relatório publicado, ele vai para a gaveta. Mas quem realmente vai ter benefícios desses resultados, né? Então, a gente precisa transformar esses resultados em uma coisa palatável, digamos assim, né? E no congresso que a gente levou esse último vídeo, ficou claro, assim, apesar de ser um congresso de biologia da conservação, pessoas de vários lugares do Brasil, o meu trabalho era um dos poucos trabalhos que envolviam a comunidade. A maioria envolvia a conservação dos ambientes no geral, né? E aí a gente conseguiu tirar o primeiro lugar nesse congresso e foi muito bacana. Muito, muito legal mesmo, Caroline. E assim, enquanto, né, tanto na minha fala inicial lá que eu falei da questão eu falo isso para os meus alunos, né, da questão da formação não só tecnicista, mas de uma visão ampla, que seja uma mente aberta ao diálogo, né? Porque nenhum profissional vai se formar, principalmente no mundo atual, mas na área de gestão ambiental, né, ou na área ambiental, né, que envolva a questão ambiental, nenhum vai trabalhar sozinho, vai trabalhar com equipes, se relacionando com diferentes conhecimentos, tem que estar aberto para isso. Então, ouvindo tu falar, eu fico emocionado, né? Porque é justamente isso que a gente tenta abordar, né? Abordar com os nossos alunos, fazer eventos com esse sentido, assim, né? Com essa magnitude. Cauê, tu ainda tá aqui, Cauê, ainda? Porque o nome do Cauê não aparece na relação ali. Sim, tô aqui. Cauê, a Caroline me deu um gancho aqui, porque na verdade eu já venho pensando há muito tempo, né? Eu acho que eu já tinha comentado contigo,
Porque a minha ideia, né, dentro da gestão ambiental da UFPEL, é criar um laboratório além de todas as atividades que eu já desenvolvo, projeto de pesquisa, né, de políticas ambientais, e esse aqui eu tenho ideias, assim, né, e construir da mesma forma como eu construo sempre os meus projetos. A gente tem um grande laboratório na gestão ambiental da UFPEL, que seja um repositório de informações, né, de tudo mais diferentes, tudo relacionado à questão ambiental, mais diferentes áreas de empreendimentos, que a gente pudesse ter isso público, não privado, né, ou não, que a gente pudesse trabalhar articulado junto à sociedade, com parcerias, e aí, de repente, eu penso já com o DENIT, STE, para que a gente pudesse fazer algo público e que pudéssemos difundir isso para o mundo todo, pensar ações, usar também os alunos da gestão ambiental, né, desculpa o termo usar, mas incluir para que eles possam desenvolver essas ações. Eu acho isso, e é uma coisa assim que eu logo ali eu vou te pressionar, eu vou te perguntar, eu vou... Tá ótimo. Eu terminei meu doutorado há pouco tempo, então agora eu vinha num ritmo alucinante, né, do doutorado, agora eu já arrumei minhas coisas, agora eu vou para esse ritmo alucinante nos meus projetos. E eu quero... Que bacana. Então, uma coisa que tu já sabe, já espera que eu vou te provocar, que a gente possa... Quando ela falou em 37 mil linhas, né, a minha formação básica, né, eu tenho uma graduação em análise de sistemas, eu trabalhei como analista de sistemas desenvolvendo software, né, e eu trabalhava com programas com 30, 60 mil linhas. Então, quando ela falou 37 mil linhas, eu sei o que é isso. Quanto fica 37 mil linhas dentro do Excel. E aí eu fiquei pensando, imagina todos esses dados aí, uma parceria conosco, e a gente trabalhando em conjunto para tentar articular, e eu trabalho muito numa perspectiva de difusão desse conhecimento, né? Eu já falei demais, desculpa, aqui tem gente que está inscrita ali, mas pensa sobre isso, Cauê, depois nós vamos... Não, eu só para complementar a tua fala, João, antes que é um dos desafios que a gente vem conseguindo aí nesses anos de experiência que a gente tem aí com gestão ambiental de rodovia, é justamente o desafio, a riqueza e a magnitude das informações que se obtém com os trabalhos de gestão ambiental, com todos esses monitoramentos, e qual é o sentido público que é dado para isso, né? Então, acho que é um desafio muito grande, que interessa para nós, gestores, interessa para os empreendedores, né, para justificar, inclusive, o custo que isso tem, por exemplo, no empreendimento, mas o que é feito com isso, né? Então, isso dá um sentido também para justificar o dispêndio de valores e para o próprio órgão ambiental também, para não ficar lá um arquivo gigantesco de informações lá à disposição, mas que o órgão também não tem estrutura para tratar esses dados, que não tem gente, é muita demanda. Então, acho que isso é algo de interesse, né, quadrangular, aí dá para a gente fazer não é nem triangular, é quadrangular, porque interessa para os gestores, para os empreendedores, para o órgão ambiental e para a universidade. Então, a gente é super parceiro aí para tocar para frente, com certeza. Vamos conversar. Vamos conversar. Em outro momento a gente afina essa questão aí. Maravilha. Eu só vou passar a palavra para a Letícia, que quer fazer uma pergunta, mas só vou dar alguns recados aqui. Eu pedi que todos ali assinem as notas compartilhadas, tá? Por favor, porque a gente prima pela participação de vocês aí até o final, tá? Então, por isso que a gente pediu que só assinassem após quase o término aí dessa nossa conversa com a Caroline, tá? E Letícia, tu nos escuta? Tem como ligar teu microfone? Faz escrita? Queria fazer uma pergunta, pedir para tu aguardar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Caroline, eu ia começar te dando parabéns, mas assim, eu vou terminar te dando parabéns pelo teu trabalho, porque para mim foi uma grata surpresa. Assim. As colegas da Biogêmea, eu sou engenheira de transportes, também só fui ouvir falar em meio ambiente depois que eu terminei o meu mestrado, assim. Então, a gente não teve essa oportunidade na universidade, tive que ir andando devagarzinho, né, para aprender sobre isso. Hoje eu sou professora do curso de transporte terrestre da UFPEL, que é sediado aqui em Eldorado do Sul, próximo a Porto Alegre,
né, e procuro vincular as minhas atividades em logística, em transporte, sempre a questão da sustentabilidade, né, isso é um ponto meu de pesquisa. E por que eu digo que foi uma grata surpresa? Porque eu, através da revista Estrada, me matriculei, né, como é que é? Gestão ambiental para rodovias, né, e aí o teu assunto era uma coisa para mim, assim, totalmente fora dessa questão. E quando eu vi o teu trabalho maravilhoso, assim, parabéns pelo teu trabalho, assim, adorei, assim, não tinha conhecimento disso, assim, achei, para mim, fantástico, assim. Então, eu tenho aqui só para te parabenizar, continua nesse caminho lindo que tu tá traçando, que tá indo muito bem. Mas aí, ao longo do teu trabalho, eu fiquei com só uma dúvida que não é nem muito importante, assim, mas era só porque quando tu fizeste o comentário, inclusive, tu mostrou aquele desenho da estrada, né, o perfil ali da estrada, tu comentaste algumas vezes que o que mais impacta na qualidade da água são as atividades humanas, né? Principalmente os esgotos, isso. E aí eu fiquei com uma dúvida, a atividade humana, ela é muito maior do que a parte da contaminação química, né? No caso da construção de estradas, que tem óleo dos caminhões, tem, né, o material da pavimentação, tem toda essa parte química que acaba, a gente, por melhor que seja o controle, indo para o solo, até através da chuva, enfim. Então, essa era mais a minha questão, assim, era se essa parte da humana ainda se sobrepõe a essa questão química na construção da estrada. Obrigada, Letícia, pelos teus comentários. Eu morei em Charqueadas, aí pertinho de Eldorado. A tua pergunta é extremamente importante, ela não tem nada de básica e é justamente isso que a gente monitora, né? Ali, quando eu mostrei aquela imagem da estrada, do nosso trecho, que a gente pode estar pavimentando na 285, aí nós temos área controle, né, que eu chamo. Então, são rios que eu jogo no meu modelo amostral o mais afastado possível da estrada, para que eu não tenha nenhum efeito tanto da própria estrada quanto os menores efeitos possíveis da parte urbana, né, que é um pouco difícil da gente estar se afastando dessa parte urbana ou da parte humana, né, e na estrada da BR-285 em específica, que são os dados que nós temos, sim, os efeitos da atividade humana, nessa estrada, ela é maior do que os efeitos da própria construção e da pavimentação. Mas por quê? Porque a gente faz um monitoramento trimestral, né? Então, há 4 anos, a gente monitora de 3 em 3 meses essa comunidade, todos os fatores físico-químico. Além do meu monitoramento, existe um outro monitoramento de um colega que também vai ministrar uma palestra, que é o Lauro, que ele monitora só a parte físico-química da água. Então, além do meu monitoramento, tem mais um monitoramento dos rios que intercedem a pavimentação. Então, qualquer fator que venha a degradar os rios ou que venha a impactar os rios, a gente imediatamente sugere uma medida de mitigação. Né? Então, por exemplo, por um acidente que não foi previsto, aconteceu um acidente, derramou-se óleo, né, do maquinário. Então, a gente prevê, né, a descontaminação desse óleo, o cercamento da área, o monitoramento mais constante. Então, a gente para de monitorar trimestralmente e começa a monitorar mensalmente, ver como que essa comunidade está reagindo, a gente monitora o entorno. Então, a gente tem ações muito rápidas para que essas atividades antrópicas que venham desregular os recursos, elas não sejam permanentes e sim pontuais. Mas na BR-285 nunca aconteceu isso. A obra ela é muito bem fiscalizada, a gestão ambiental ela é muito ativa, né? E a gente tem grande sucesso, assim, em preservação e conservação. Que bom. É bom saber que o monitoramento mais próximo, ele acaba sendo mais eficiente do que o controle, né, depois da parte já construída da estrada, né? Exato. Eu queria... Pode falar.
E só complementando, e os macroinvertebrados bentônicos, por serem o elo da cadeia dentro do ambiente aquático, então quando eu descubro um contaminante neles, não chegou ainda nos peixes, que é justamente a parte que poderia contaminar o humano. Então, antes de chegar nos peixes, a gente já descobriu. Então, a gente já mitigou. Ah, bem legal. Muito legal mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, e para o João ali, ou se ele quiser convidar o pessoal do transporte terrestre que trabalha com o meio ambiente ali para participar dessa nova ação aí, estamos abertos. Muito obrigada, Letícia. Espero poder ter tido te explicar. Não, certo, tá ótimo. Bela explanação tua. Parabéns. Ao grupo todo, né, mas especificamente a tua apresentação. Muito obrigada. Muito bom, professora Letícia, uma colega aí de universidade, de unidade, né? Ela está vinculada, assim como eu, ao Centro de Integração do Mercosul, né? E muito bom poder contar com a tua presença aqui, e eu costumo falar para onde eu ando, assim, na universidade, agora como coordenador do tecnólogo, né, em gestão ambiental, eu costumo, sempre quando eu encontro com alguém, o pessoal das outras unidades da universidade, né, medicina, engenharia, direito, né, arquitetura, eles sempre me perguntam assim, tem tal assunto que é vinculado conosco, será que vamos fazer uma parceria? E eu digo, olha, a gestão ambiental poderia estar em todos os cursos, né? Com certeza. Né? E mais uma vez demonstra, né, que e até não sei se foi uma falha minha, né, de não enviar para vocês, porque vocês é uma vinculação direta, principalmente com essa temática que nós estamos executando. Eu vi que a professora seria bem interessante mesmo, né? Os alunos gostariam, talvez, de participar, né? Os nossos alunos. Mas a gente pode conversar. Eu vi que a professora Raquel curtiu uma postagem nossa no Facebook, né? E aí, na hora, eu não me dei por conta, né? Foi uma falha minha, realmente. Mas a gente pode encaminhar, principalmente para projetos futuros aí, né? A gente encaminhar algo disso. Vamos conversar sim. Tá bom? Parabéns pelo trabalho. Não. Obrigado. Pessoal, mais algum inscrito? Só a professora Letícia que escreveu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma contribuição? Eu só vou fazer um pequeno... vamos fazer uma pequena observação, pedir desculpa para a Caroline, né? Fazer uma pequena observação, porque eu costumo fazer isso, né? Eu também gostaria de fazer um agradecimento à aluna da gestão ambiental, a Natália Ceruti, porque, na verdade, o contato inicial com o Cauê foi através dela, né? Então, eu sempre gosto de ressaltar, porque isso é importante, né? Ela mandou um WhatsApp e aí falou, o Cauê, assim, quem sabe, né? Então, tudo foi através dela, né? O contato inicial. Então, Natália, muito obrigado, tá? Por também proporcionar isso para o nosso curso, tá bom? Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma fala? Né? Já estamos aí quase no teto da nossa conversa aqui, né? Eu digo conversa porque quem me conhece sabe que eu sou informal, tá? Apesar de estar dentro de uma estrutura acadêmica que é extremamente formal, mas eu sou bem formal. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Carolina? Carolina, eu vou desabafar aqui. Eu me dá uma angústia quando eu começo a ver um bate-papo ali, todo mundo digitando, e eu fico pensando, meu Deus, eu não consigo com isso, que eu sou muito enérgico. Eu falo muito. Eu falo demais, eu provoco os alunos, e aí fica difícil para mim. O Emanuel quer falar. Por favor, Emanuel. Não, eu teria uma pergunta. Antes, eu peço novamente que assinem as notas compartilhadas, não esqueçam. A minha pergunta é, dentro do contexto aqui regional, o quanto tu considera difícil realizar amostras de qualidade de água, né, dos parâmetros necessários, pH, turbidez, enfim, todos esses parâmetros do índice de qualidade de água, aqui no contexto ambiental, Pelotas e região? Depende o objetivo, Emanuel. Eu acho muito simples. Nós temos muitos laboratórios em diversas cidades que realizam esse tipo de análise. O que a gente tem dificuldade mesmo é na parte biológica. Eu mesmo precisava fazer uma análise de sedimento da parte de ecotoxicologia com organismos marinhos e tive muita dificuldade de encontrar um laboratório que realizasse,
porque nós não temos profissionais capacitados saindo da universidade que realizem esse tipo de análise biológica, tanto quanto as análises que eu realizo. Nós temos um mestrado na FURG, né, que é o mestrado de Biologia em Ambientes Aquáticos Continentais, mas a parte físico-química é muito fácil. A própria universidade tem diversos laboratórios que realizam essas análises. Nós temos o próprio SANEP também. Eu estagiei no SANEP durante 2 anos, durante a minha graduação, e as análises são feitas para todos os reservatórios de hora em hora. Então, tu pode entrar no site do SANEP ou solicitar via solicitação por ofício, né, dessas análises, porque elas são públicas, né, elas são feitas por um órgão público, então elas são de publicidade, são públicas o acesso a esses dados, e eu não acho difícil não de realizar, e não são análises tão caros comparado a outras análises, né. Também nós temos equipamentos mais modernos, que são as sondas multiparâmetros, que são equipamentos que utilizam sensores, que fazem a própria detectação dos parâmetros in loco, no momento, que é o que a gente usa na STE. Esses equipamentos, sim, seriam mais caros. Era essa a questão? Era essa a questão, porque, assim, eu tenho um amigo que está fazendo um pré-TCC e analisando um corpo hídrico aqui da minha cidade. E a empresa que faz o abastecimento da água não sabe nem onde começa e onde termina esse arroio, não possui dados o suficiente para que ele possa realizar o trabalho dele. Então, é muito difícil. Por exemplo, o SANEP tem mais dados, mas esta outra empresa não possui dados desse corpo d'água específico, né? Então, fica até uma crítica aí a algumas instituições que não disponibilizam dados, que é difícil de encontrar, fazer uma pesquisa, um trabalho. E às vezes tu acaba recorrendo a custos que talvez tu pudesse conseguir de graça nessas instituições. Perfeito. Até me surpreende uma empresa de abastecimento público não ter o conhecimento de onde nasce, de onde ela é a parte inicial desse recurso que eles abastecem a região, né? Um dado extremamente importante para saber quais são os afluentes e o que está entrando nesse recurso, até para eles terem menos custo na hora do tratamento, né? Porque se a gente consegue descobrir a fonte antecipadamente, a gente consegue parar com que a fonte de poluição ela seja decorrente ao longo do curso e chegue até onde o abastecimento é efetivamente feito. Que pena que teu colega não consegue esses dados, né? Teria que ser por si só, como eu fiz no meu TCC. A minha universidade, a Universidade Católica de Pelotas, ela tinha os equipamentos, então eu conseguia levar os equipamentos até os locais que era a várzea do Arroio São Gonçalo, aqui na região, e eu fazia todas as análises em loco, e as análises que eu precisava fazer em laboratório, eu levava para o laboratório da universidade e realizava lá. Não, muito obrigado por responder os meus questionamentos e parabéns novamente pela oficina, viu? Muito boa. Muito obrigada, Manuel. Que bom que consegui te ajudar um pouquinho. Alguém mais, pessoal, quer fazer alguma pergunta? O Wesley, né, que é o Wesley Meirelles, é do nosso grupo lá do projeto, né? Ele coloca ali uma mensagem que eu estava pensando nisso também. Sei que o grupo que trabalha comigo compartilha na mesma ideia, né? Que é um interesse nosso, né? Dessas parcerias que nós estamos executando, né? Que fiquem de portas abertas para que a gente possa criar outras ações no futuro. Isso é muito importante para nós. Tá? E aí, Carolina, já coloco para ti aí que estamos à disposição para conversar, realmente já para encontrar no futuro. O cachorro é aqui em casa, tá? Eu tenho 2 cachorrinhas, eu mexo com a campainha e elas começaram a latir, desculpa. Não, fica à vontade, eu também tenho 2 aqui, eu fiquei atenta para elas não latirem. E em home office é complicado mesmo, isso aí faz parte. Eu fico à disposição também, professor, e sempre que eu puder ajudar e contribuir com o curso de alguma forma, com o meu conhecimento. Eu sei que esse conhecimento que eu fui buscando ao longo do tempo, ele é um conhecimento um pouco mais tecnológico, né, tipo, tecnicista no caso, e é difícil encontrar. Eu tive muita dificuldade ao longo da minha carreira de encontrar locais que pudessem me ensinar sobre macroinvertebrados, sobre essa parte mais da relação de qualidade de água e a parte biológica com comunidades, né?
Então, eu me coloco sempre à disposição para o que vocês precisarem. Vamos sim, vamos fazer muita parceria aí, muitas ações, tá? O pessoal está perguntando se podem ter acesso aos slides. A gente não tinha combinado antes, eu não sei se pode responder ou se... Eu acho que eu não poderia responder porque a gente tem todo como eu te falei antes, né, tem que ver com a própria STE e com o próprio DENIT, porque são dados das rodovias, né? Então, não é nossos dados, né? A gente pode até apresentar através de autorização deles também, que foi o caso, mas para disponibilizar esses slides teria também que passar para as pessoas responsáveis. Eu imaginei, por isso que eu te fiz a pergunta. Muito bem, depois pudermos dar a resposta, né? Se for possível, a gente disponibiliza, tá bom? Certo. Bom, pessoal, então por hoje acho que nós já estamos aí no nosso tempo, né? 18 horas. Muito obrigado, caro Nili. A gente possa se encontrar em outros momentos, que possa compartilhar o teu conhecimento, de repente a gente fazer parcerias futuras aí, né, para incorporar também o conhecimento no nosso curso de gestão ambiental. Nós temos professores das mais diferentes áreas, né, e entendemos que as possibilidades, né, nós poderíamos ter no curso 100 professores, tranquilamente, um de cada área, no mínimo, né, e poderíamos abordar a questão ambiental de uma maneira muito rica e ampla, né? E como infelizmente não é possível isso, pelo menos nesse momento, né, que a gente possa fazer parcerias aí duradouras e muito produtivas, né? Muito obrigado, eu agradeço muito a participação de todos e até a próxima terça-feira, né, onde nós vamos novamente às 16 horas ter uma outra atividade vinculada a esse diálogo que nós estamos tendo. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Se cuide. Obrigado, pessoal, por todos ficarem até o final. Estou muito feliz. O que eu puder ajudar, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau.